Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos refletindo e conhecendo um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Mateus foi um apóstolo de Jesus e foi também um evangelista. Ele largou tudo, suas ocupações como cobrador de impostos, e no momento que Jesus disse, segue-me, ele não duvidou. Ele, na mesma hora, largou tudo e seguiu a Jesus. E, através do seu evangelho, nós podemos conhecer os seus relatos em tudo que ele acompanhou, em tudo que ele viu Jesus fazendo aqui na terra quando esteve como homem, o Deus que se fez homem. Então, já temos 3 vídeos postados. Não deixe de assistir, porque é uma continuidade e é muito lucrativo para a sua vida espiritual você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Você que é católico e evangélico, a palavra é a mesma, só precisamos ir lá e conhecer. Então, seguindo a ordem, como está escrita lá no Evangelho de Mateus, nós estamos aí pelo capítulo 4, vamos entrar no capítulo 5 nesse vídeo. E nós lemos que depois da prisão de João Batista, Jesus voltou para a Galileia. Ele deixou Nazaré e ele foi habitar numa cidade chamada Cafarnaum. E o profeta Isaías, lá nas suas profecias, lá no livro de Isaías, ele profetizou este evento que iria acontecer. E lá na profecia de Isaías, ele diz que com a chegada de Jesus, aquele lugar que estava em trevas viu uma grande luz, porque Jesus emanava luz. Ele não tinha qualquer pecado, ele não tinha nenhuma escuridão no seu íntimo, ele só tinha a luz divina. Então, quando ele chegava nos lugares, ele fazia com que essa luz, por consequência da sua natureza divina, perfeita e sem pecado, essa luz resplandecia. E o profeta Isaías, ele profetizou sobre isto, sobre este evento. E quando Jesus começou aí seu ministério, ele deu prosseguimento à mesma mensagem de João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? João Batista convidava, chamava o povo ao arrependimento, e ele anunciava a chegada do reino de Deus, a chegada do Messias. E Jesus continuou com a mesma mensagem, convidando o povo ao arrependimento e anunciando que o reino dos céus tinha chegado a esta terra. E quando Jesus estava caminhando ali pelo mar da Galileia, ele começou a chamar os seus discípulos. Aqueles que iriam seguir a ele depois seriam seus enviados, seus apóstolos, para continuar levando esta palavra de Deus, o Evangelho, a todas as nações. Então Jesus ia passando pelo mar da Galileia, ele começou a chamar Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João, e prosseguiu e foi chamando outros até formarem os 12 discípulos mais chegados a ele, que se tornariam depois os seus apóstolos, os seus escolhidos para proclamar as boas novas por onde passasse. E com esses feitos de Jesus, a fama de Jesus estava correndo longe, estava correndo solta. A Síria, que estava ali próxima ao norte de Israel, onde fica a Galileia, a fama de Jesus já tinha chegado até lá. E Jesus começou a ensinar nas sinagogas da época, ensinando a doutrina do reino de Deus, e ele começou a curar os enfermos, todos aqueles que eram levados até ele, ele curava de todos os males. E devido a esses feitos, as multidões seguiam a Jesus. Por onde ele fosse,
As multidões estavam seguindo a Jesus. E Jesus não perdia a oportunidade quando ele via pessoas seguindo a ele, pessoas que estavam interessados em conhecer ele melhor, às vezes interessados apenas em ser curado. Mas Jesus sempre foi muito misericordioso, porque nós sabemos que o Pai é muito misericordioso e Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando ele via aquelas multidões seguindo a ele parava de repente e começava a ensinar. E neste momento que nós estamos nos referindo agora, Jesus viu um monte e aquela multidão seguindo a ele, aqueles discípulos mais chegados estavam sempre com ele, e ele resolveu subir no monte e fazer um discurso, um sermão para todos aqueles que estavam ali presentes. E este evento é chamado o Sermão do Monte, ou também as Bem-aventuranças, porque ali, naquele discurso, que foi o primeiro discurso, quando Jesus começou o seu ministério, o Sermão do Monte, ali ele ia dar todos os passos, as normas de conduta, tudo que nós precisaríamos ser para herdar o reino de Deus. Poderíamos dizer que essas bem-aventuranças que nós lemos em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia agora, no Mateus capítulo 5, vamos ler juntos. Podemos dizer que ali é a constituição do reino de Deus. Porque nós sabemos que toda nação tem uma Constituição e precisa, de uma Constituição. A nação de Israel física, também tinha suas leis, suas regras, suas normas, sua Constituição. E a Israel celestial também tem a Constituição divina, dada pelo Pai. Essa Constituição vai nos permitir entrarmos no reino de Deus, herdarmos o reino dos céus. Nós sabemos que toda a Constituição traz para a nação uma paz, uma ordem, porque senão a sociedade vira uma anarquia, então precisa de regras para manter a paz, para manter a ordem. E quando nós vamos entender a Constituição no nível físico, em uma nação física, nós vemos que ela é um documento fundamental para todas as nações. Este documento, que é a Constituição, vai estabelecer as regras básicas do Estado, vai estabelecer as regras no âmbito político, no âmbito social, no âmbito jurídico, vai garantir direitos à sociedade, vai dar garantias em determinados momentos onde as pessoas estão levando suas questões ao poder. Tudo isso vai estar inserido na Carta Magna do país. E a Constituição, se é um país democrático, ele vai estabelecer poderes, como nós temos aqui no Brasil. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esses poderes estão aí para governar a nação. É uma hierarquia maior, acima de governadores, de prefeitos. Vai reger as nações, vai defender as leis e vai dar também, cada poder desse vai ter também as suas limitações. Eles não podem agir de uma forma individual, de uma forma ditatorial. Ele tem seu limite de ação, tanto o poder executivo como o legislativo, como o judiciário. O ideal é que eles apliquem e ajam de uma forma equilibrada, um poder respeitando o outro poder. E no reino de Deus, nós também vamos ter tudo isso para dar ordem às coisas.
Então, nesse capítulo 5 do livro de Mateus, quando Jesus subiu ao monte, nós lemos aí, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, Mateus 5, o Sermão do Monte. Estou em Mateus 5, de 1 a 12, mas você pode encontrar também em Lucas 6, de 20 a 29. E nós lemos que Jesus, vendo aquela multidão, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos, então, se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, fala exatamente assim, Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Esta expressão, abrindo a boca, no original, quando você vai, porque sempre, tudo vem do original, né? Antigo Testamento, hebraico e aramaico, Novo Testamento, grego. Mas quando é traduzido para cada idioma, pode sofrer alguma diferenciação, porque às vezes não tem um vocabulário correspondente, mas os teólogos dizem que essa expressão lá no original, abrindo a boca, significa que Jesus passou a falar mais alto para que todos que estavam ali ao seu redor pudessem ouvi-lo. Então veja a importância que ele dava a essas bem-aventuranças. Ele se predispôs a se levantar, a falar mais alto para que todos ouvissem. Então, do verso 3 ao verso 11, onde está descrita as bem-aventuranças, é usada sempre a expressão bem-aventurado. Verso 3, por exemplo, bem-aventurados pobres. 4, bem-aventurados que choram. 5, bem-aventurados humildes. E aí vai seguindo. O que é que significa essa palavra bem-aventurado? Lá no grego também, a ideia que nos dá é que você ser uma pessoa bem-aventurada é você ser feliz. Não é somente ser uma pessoa feliz, é você ser feliz ao ponto que essa felicidade excede as circunstâncias. Você entendeu? Não importa as circunstâncias que você está vivendo, se são boas, se são mais, se são difíceis, se são desesperadoras. Se você for uma pessoa bem-aventurada, você vai ser feliz em qualquer circunstância. Então, uma pessoa bem-aventurada, ela manifesta uma felicidade que excede as circunstâncias. Essa felicidade tem a ver com um profundo sentimento de paz e de alegria, mesmo em meio às aflições cotidianas. Então é muito importante nós entendermos o que é que significa ser um bem-aventurado. Um bem-aventurado, ele não coloca os seus olhos nas circunstâncias. Ele tem a paz de Deus no seu coração, ele se alegra porque ele sabe que o Senhor vai lutar por ele e ele se sente feliz em qualquer circunstância. Então, no Sermão do Monte, Jesus está nos convidando a todos a viver desta forma. É uma forma diferente, porque nós costumamos nos alegrar sempre quando estamos em boas circunstâncias, em bons momentos. Mas ser um bem-aventurado, no contexto aqui das bem-aventuranças, é você ser alegre, é você ter paz em qualquer circunstância. E Jesus está nos convidando para experimentarmos o que é que significa isso. Porque como nós ainda temos uma natureza de pecado, ainda estamos, de certa forma, sendo influenciados pela malignidade do mundo, nós nem sempre conseguimos, né, ser felizes em qualquer circunstância. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador, Ele desceu ao inferno por minha causa, Ele travou os meus pecados na cruz para ter acesso ao reino de Deus. Quando você tem esse entendimento e você aceitou de coração que Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo começa a morar aqui dentro de nós e começa a fazer uma obra dentro de nós que muitas vezes nós nem percebemos, mas Ele está trabalhando aqui dentro.
Ele está matando essa natureza de pecado, essa natureza caída, está limpando o nosso coração para nós recebermos a natureza divina, e essa natureza divina, ela se alegra em qualquer circunstância. Essa natureza divina, ela tem paz em qualquer circunstância, e é isso que nós precisamos alcançar. Então, vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso íntimo. Nós vamos passar por momentos difíceis, às vezes momentos de angústia, de dificuldade, mas você não pode perder a visão de que se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, você já deu a permissão para que o Espírito Santo trabalhe no seu íntimo, no seu coração e limpe a sua vida. E tudo isso vai passar por tribulações, por sofrimento, por momentos de angústia, mas depois virá uma recompensa maravilhosa. Então, vamos ter isso em mente e não perder este foco. E se nós formos no verso 3 do capítulo 5 de Mateus, onde ele começa a descrever as bem-aventuranças, nós lemos: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é o pobre que não tem dinheiro, não. É os pobres em espírito. Pois deles é o reino dos céus. Nesse verso 3, nós vemos como o Senhor condena a arrogância, condena a soberba, o orgulho, e que esses que têm o coração desta forma e que não permitem que o Espírito Santo faça a sua obra, eles não herdarão o reino de Deus. Porque bem-aventurados são os pobres em espírito, aqueles que não têm nenhuma arrogância no seu coração. O pobre de espírito, uma outra característica que nós podemos identificar na pessoa que realmente é pobre de espírito, é que a pessoa reconhece suas fraquezas. Ele reconhece que ele é dependente de Deus. Ele reconhece que ele precisa da graça de Deus para ter sucesso. E se nós buscamos esta bem-aventurança em nossa vida, se nós buscamos ser pobres de espírito através da graça derramada pelo Senhor e através do agir do Espírito Santo em nós, nós estaremos aí dentro dessa classificação de ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que é feliz em qualquer circunstância. No verso 4, nós lemos: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitas vezes nós podemos chorar de raiva, né? Isso acontece. Podemos chorar de raiva. Esse choro aí, essa pessoa não é uma bem-aventurada. Mas aquele que chora com o coração quebrantado, aquele que chora se prostrando diante do Senhor, ele será consolado, essa pessoa será consolada pelo próprio Senhor. E será uma pessoa bem-aventurada, feliz, porque não há felicidade maior quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento de angústia, que choramos diante do Senhor e recebemos a sua visitação. Naquele momento entra um refrigério na nossa alma, entra uma paz na nossa alma, que nós esquecemos até o motivo do nosso choro. Então, bem-aventurado aqueles que choram com o coração contrito e quebrantado, porque serão consolados pelo Senhor. Verso 5, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A terra aí é o reino dos céus. Os humildes herdarão o reino dos céus. Os arrogantes e os soberbos, se não se deixarem trabalhar pelo Espírito Santo, o destino deles vai ser o lago de fogo. Então, quando nós vamos de novo ao grego, segundo os estudiosos, e trazemos esta ideia para o nosso português, dá a ideia dessa qualidade cristã que nós devemos ter. Que qualidade é essa?
Que atributo é esse que Jesus tem no seu caráter? É a humildade. Então, ser humilde, para nós termos uma noção melhor, nós podemos entender como aquele que defende a justiça com paciência. Às vezes temos que esperar muito tempo, né? Para termos uma justiça sobre uma determinada causa. Mas você não pode perder de vista que você não vai poder botar a espada no peito do outro. Você vai ter que ter paciência, porque esse agir é do Senhor. O homem, às vezes, que está julgando, que tem o poder de julgar, ele pode julgar errado, ele pode não fazer a justiça, mas o Senhor nunca deixará de fazer a justiça. Então, ser humilde não é você se rebelar contra aquele juiz que não deu a sentença favorável que você esperava e até merecia. Ser humilde é você reconhecer que acima dele, desse juiz terreno, existe o juiz que é reto e justo e que mora nos céus. E ele fará justiça no momento certo, no momento dele. Mas diante disso, nós temos que nos portar com humildade, mesmo sendo injustiçados. Nós devemos nos portar com humildade e não com arrogância. Devemos sempre entregar as nossas lutas e os desafios que nós temos ao Senhor. Porque Jesus disse, neste mundo tereis aflição. Mas não esqueçam, eu venci o mundo. Ele está sobre todas as tribulações, todas as aflições, todo o agir do diabo aqui na terra. Porque ele venceu o diabo. Ele morreu e ressuscitou. Foi essa a vitória. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido a morte. A morte é o retrato do diabo, figurativamente. Ele venceu a morte, então ele venceu o diabo. Ele ressurgiu, ressuscitou e voltou para o Pai. Então, de lá de cima, onde ele está hoje, ele vai sempre fazer justiça ao nosso favor. Mas teremos que ser humildes e pacientes e aguardar ele agir. Que isso não é uma coisa muito fácil, né? Esse caráter cristão que nós precisamos ter de humildade, ele é moldado pelo Espírito Santo que já está aqui dentro de nós, fazendo uma obra, trabalhando todos os dias, todos os momentos. Então não esqueça disso. Se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver passando por alguma tribulação, não se rebele, não se torne arrogante. Permaneça humilde. Sempre com esse foco, sempre com esse olhar. Aquele que está lá em cima, que é o juiz reto e justo, que nunca erra, ele fará justiça no tempo dele e eu vou ter que esperar pacientemente. E quando nós olhamos a recompensa que é por sermos humildes, é uma recompensa maravilhosa, que é herdar a terra, herdar o reino de Deus. Não existe melhor recompensa do que esta. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos vivendo num mundo de injustiças, mas se você tem fome e sede de justiça, não quer dizer que você vá lá com sua espada e queira fazer justiça pelas suas próprias mãos. Você tem a fome, você deseja que seja feita justiça, mas você tem que entender que você tem que colocar isso aos pés do Senhor, para que Ele faça a sua justiça e nos dê fartura naquilo que nós estamos precisando, naquilo que somos necessitados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você está se achando injustiçado, porque você não tem o feijão com arroz para comer todos os dias, não queira fazer justiça com suas próprias mãos. Se prostre diante do Senhor com o coração humilde, quebrantado, chorando,
Ele vai te consolar e Ele vai providenciar matar a sua fome. Precisamos ter esse entendimento e crer nisso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós sabemos que nós recebemos uma grande misericórdia da parte de Deus, que foi nos resgatar deste mundo maligno e nos dar a esperança de herdarmos o seu reino. Que todos nós estávamos direcionados, estávamos condenados a ir para o inferno, mas através do sacrifício de Jesus, Ele abriu este caminho de volta para o reino de Deus, de volta para o Pai. Mas para fazermos este caminho de volta, precisamos viver esta constituição do reino de Deus, que são suas bem-aventuranças, sermos humildes, chorarmos com o coração quebrantado e vamos receber o consolo do Senhor, termos fome e sede de justiça, mas sem nos rebelar, e nós seremos fartos nas nossas necessidades através do Senhor, e devemos ser misericordiosos com o outro, com o nosso próximo, assim como Deus foi misericordioso conosco. E nós, nesta caminhada por essa terra, nós sempre vamos precisar de misericórdia, não tenha dúvida. Nós ainda não estamos totalmente restaurados. Nós temos áreas de pecados, ainda caímos, ainda tropeçamos. E muitas vezes vamos precisar da misericórdia do outro. Então ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Se nós não aprendermos a perdoar o outro, os outros também poderão não nos perdoar. E o próprio Deus poderá não nos perdoar se Ele não vê esta atitude no nosso coração de perdão e de misericórdia. Então, ser misericordioso é uma bem-aventurança que faz parte desta constituição do reino. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É a última bem-aventurança que nós vamos ver hoje, e no próximo vídeo nós daremos a continuidade. Mas ser limpos de coração significa que, por termos uma natureza de pecado, por estarmos contaminados pelo pecado, o pecado traz sujeira para dentro de nós, e essa sujeira manifestada através das nossas ações, das nossas palavras. Mas como nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo já está trabalhando aqui dentro de nós, ele já está limpando o nosso coração de toda essa sujeira que nós herdamos através da descendência de pecado. E à medida que nós vamos sendo limpos, nós começamos a ver Deus de uma forma diferente, como nunca vimos antes. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Paramos aqui no versículo 8 das bem-aventuranças. No próximo vídeo daremos continuidade até o 12. Eu te aguardo, não perca nenhum vídeo, porque é uma continuidade, e eu tenho certeza que essas reflexões estão contribuindo bastante para abrir a sua visão, para limpar o seu coração, para renovar a sua mente, para que você tenha a mente de Cristo, ou seja, nós pensarmos da mesma forma que Cristo pensa e que Jesus, na sua humanidade, também pensou e agiu aqui nesta terra. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um dia abençoado com a sua família. No próximo domingo nos encontraremos. Até lá!